Boa noite, povo amado de Jesus. Estamos aqui mais um domingo para juntos adorarmos ao nosso Senhor. Hoje juntos, mas juntos nas nossas casas. Estamos gravando aí o culto online. Estaremos juntos nos nossos lares aí de uma forma online. Infelizmente, com toda essa pandemia, todos esses decretos aí que temos iniciado, né? Onde as autoridades têm buscado aí, de alguma maneira, conter aí, né? Toda essa questão deste vírus. E tem buscado aí, de algumas formas, e uma das formas é essa, de cancelar as aglomerações. E nós, respeitando aí os decretos, estamos gravando então o nosso culto online para que possamos estar aí dentro daquilo que nosso município tem decretado, nosso estado tem decretado. Você que está na sua casa neste momento aí, esteja se desligando de aparelhos, se desligando de celulares e demais coisas. Sei que as crianças se agitam e muitas vezes nem nos deixam ter aí um culto realmente ao Senhor, mas é um momento importante. Você precisa colocar na sua mente que é um culto ao Senhor, mesmo que de uma forma online. Nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus, para bendizer o nosso Deus, para glorificar o nome dele. Hoje também aí, por algumas questões, nós não vamos gravar o louvor, vamos estar apenas com a palavra. Então eu quero que você seja edificado com a palavra de Deus. Esteja sendo edificado com esta palavra que nós já começamos, como eu falei, né? Nós vamos falar sobre as 12 portas de Jerusalém. Começamos falando sobre a porta das ovelhas e hoje vamos falar um pouco mais da porta das ovelhas e vamos entrar aí também falando da porta do peixe. Então nós estamos aí num estudo. Então todos os domingos nós vamos estar falando das 12 portas até concluirmos esse assunto. E quando eu comecei a meditar neste assunto, vieram muitos outros. Então tem palavra aí só sobre Jerusalém, os muros, a reconstrução, o templo e tudo mais. Chegando nas 12 portas, e nós decidimos falar sobre as 12 portas, mas tem muita coisa ainda antes das 12 portas que futuramente podemos também estar meditando e conversando. Então eu convido você que está na sua casa aí a baixar a sua fronte e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas, que por mais, ó Pai, que muitas pessoas estejam achando que o Senhor perdeu o controle, estejam desesperados em meio a uma pandemia, nós temos fé, temos certeza que o Senhor não perdeu e jamais perde o controle. Que o Senhor esteja, ó Senhor, à frente das nossas vidas, que o Senhor esteja neste tempo difícil de pandemia, nos conduzindo, nos guiando através da Tua palavra, através do Seu maravilhoso Espírito Santo. Que o Senhor, ó Pai, nesta noite venha a tocar as vidas nesta casa, neste lar que estão aí do outro lado, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, ó Senhor. Que elas sejam tocadas pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha, ó Senhor, liberdade no nosso meio, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar onde estamos fazendo esta gravação, que é a Tua casa de oração, que o Espírito Santo possa fluir através da boca do Teu servo, que este servo seja usado como um vaso do Senhor, nas Tuas mãos para transmitir o óleo da Tua palavra, e ó Senhor, que este mesmo Espírito tenha liberdade nas casas onde Ele estiver adentrando, para tocar nos corações das vidas, ó Pai, que as almas sejam tocadas pela Tua palavra, trazendo salvação, trazendo restauração, trazendo transformação, que a Tua palavra adentre neste lar, Senhor, como luz, ó Pai, e que seja aspergida sobre os Teus filhos para trazer limpeza ao nosso ser. Usa a vida do Teu servo que aqui está nesta noite
e que nas casas haja um verdadeiro culto de adoração ao Senhor. Que a Tua palavra penetre nos corações e traga, Senhor, transformação e mudança, ó Pai. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, nós estávamos aí falando sobre as 12 portas de Jerusalém. E nós começamos aí falando sobre a porta das ovelhas. E eu quero continuar, né? Nós estávamos falando sobre a porta das ovelhas, que a porta das ovelhas é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta por onde entramos, né? Cristo é a nossa salvação, como também a porta que entramos. Não há outra entrada para o Pai a não ser por Cristo. E nesta porta nós entramos e saímos e sempre achamos pastagem. Lá no livro de Isaías 26, 1 e 2 diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Então quem entra pela porta se é justificado pela porta, que é Cristo Jesus. Quem entra pela porta, justificado pelo sangue do Cordeiro, se torna uma nação justa que observa a verdade, e a verdade é a palavra do Senhor. Por isso que a primeira porta, né, que foi restaurada ali no muro de Jerusalém por Neemias, foi a porta das ovelhas, porque representa a entrada pela porta que é Cristo Jesus, porque Ele mesmo disse, né? Ele disse: eu sou a porta. E é interessante, né, que esta porta ela ficava entre duas torres. A torre de Meá e a torre de Hananel. Meá quer dizer 100. E Hananel quer dizer Deus tem sido gracioso. Então é muito sugestivo, né? Se nós formos estudar aí as duas torres, Hananel e Meá, 100, Deus tem sido gracioso. Fica muito sugestivo, por quê? Porque a porta das ovelhas, que nós já sabemos quem é, que é Jesus Cristo, porque Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Se nós então juntarmos a porta com as torres, nós temos que o Senhor é a porta da salvação para as ovelhas, que Ele é 100%, né? Como eu falei, uma Meá 100% gracioso, e a salvação do nosso Senhor também é 100% por graça. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. E olha que interessante, uma porta significa 100, e a outra porta, Deus tem sido gracioso, ou seja, o nosso Senhor, Ele é 100% gracioso. 100% da nossa salvação é pela graça do Senhor que é derramada sobre as nossas vidas. Outra coisa e preciosa nesta porta é que das portas ela é a única que não tem tranca e nem ferrolhos. Todas as portas, todas as outras têm trancas, ferrolhos, aquelas trancas de ferro que tranca por dentro, mas a porta das ovelhas, ela não possuía tranca. Isto nos ensina que apesar da cidade ter muro de separação, que separa aí o santo do profano, que separa aí o vil do precioso, separando um reino de outro reino, e também para deter o inimigo, né, as muralhas para deter o inimigo, a igreja do Senhor tem uma porta aberta para todo aquele que crer, para entrar por Cristo pela porta das ovelhas. O Senhor é a porta, e esta porta é muito sugestiva, né? E a igreja do Senhor, ela não tem porteiros, e nem ela não tem trancas, ela não tem ferrolhos, ela tem somente guardas, né? Aquela porta dos fariseus tinham os que não entravam e os que não deixavam ninguém entrar, mas na igreja de Jesus Cristo, ela é uma casa de oração para todos os povos, para que todos possam entrar. Ela se abriu e permanece aberta para todos os homens de toda tribo, língua, povo
povo e nação. Ela é como as portas da Nova Jerusalém, que nem de dia e nem de noite se fecharão, como está escrito em Apocalipse 21, 25. Assim é a igreja do Senhor, assim é Jesus Cristo, que é a porta das ovelhas. O aspecto prático da pessoa de Cristo como a porta das ovelhas, que não tem ferrolhos nem tranca, é o coração inclusivo. Jesus Cristo é um coração que inclui as pessoas. Ele é a porta que sem distinção fez entrar homens e mulheres, escravos e livres, bárbaros e citas, para ser um com Ele, conforme está escrito lá em Gálatas 3:28. Por Ele, pela porta das ovelhas, entraram toda a classe de homens, de renome ou que eram considerados escória, ricos ou pobres, são ou doentes, religiosos ou descrentes. Todos que creram entraram, e todos aqueles que creem entram e saem e acham pastagem, porque Ele é aquele que é a porta que nós precisamos entrar todos os dias da nossa vida. Todos encontram lugar nele. Ele é inclusivo, Jesus Cristo nosso Senhor. Um exemplo claro disso estava entre os que foram chamados por Jesus. Um deles, Mateus, por exemplo, era de uma classe considerada das piores naquela época, né? Ele era um publicano, conforme está em Lucas 5:27. Era uma classe odiada pelos judeus, porque eram judeus que cobravam os próprios judeus. Então os judeus odiavam esta classe. Já outro que você vê na mesma linhagem de escolha de Cristo para ser dos 12 apóstolos é Natanael, que era um verdadeiro israelita onde não havia dolo, conforme João 1:47 diz, que ele não havia dolo neste homem. Então esta porta, como o templo de Israel, é a primeira que deve ser restaurada na igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos restaurar esta porta na igreja, para que a igreja seja aquela que contém, porque a igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Se a igreja é o corpo, onde Ele é o cabeça, a igreja precisa estar com esta porta aberta, precisa ser esta porta de salvação, como o templo de Israel é a primeira que deve ser, então, a porta de entrada da igreja, Jesus Cristo nosso Senhor. Lá em Romanos 15:7 diz assim: portanto recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. E esta porta de entrada, a porta das ovelhas, que é Cristo, ela é para a honra e glória de Deus, para que Deus seja glorificado através das pessoas que entram pela porta. Os guardas eram colocados nesta porta não para barrar as ovelhas, mas para impedir que qualquer coisa que não fosse ovelha tentasse entrar por ela. O verdadeiro guarda barra outras coisas, mas nunca pode barrar as ovelhas. Esta porta também nos mostra que ninguém pode entrar para viver com Deus, na presença do próprio Deus, se não entrar por Cristo Jesus. Somente através de Cristo é que nós podemos ter uma vida cotidiana com Deus. Ele, como Cordeiro de Deus, também entrou por esta porta, se deu a si mesmo por nós, para que por Ele agora nós possamos ter total acesso a Deus. Você tem acesso a Deus porque Cristo se entregou, porque Cristo entrou pela porta. Ele é a porta por onde entramos e saímos. Entramos nele pelo seu poder para participarmos da sua morte. Fomos batizados na sua morte, conforme está lá em Romanos 6:3, para que quando Deus ressuscitasse a Jesus dentre os mortos, nos fizesse sair por ele para uma novidade de vida. Olha o que está escrito em Romanos 6:4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando você entra pela
porta das ovelhas, Jesus muda a sua história e você passa a andar em novidade de vida. Já não é mais aquela vida retrógrada, aquela vida que levava, mas sim uma vida em novidade de vida todos os dias, uma nova vida em Cristo Jesus. Entramos e saímos por Ele e ali achamos pastagens. Esta porta não tem ferrolhos nem trancas, porque Ele morreu por todas as pessoas, por todos nós. Todos os que creem nele têm acesso por esta porta que conduz à vida. Todos os que creem, a graça de Deus, isto é, 100% da graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, conforme está lá em Tito 2:11. Esta porta estará sempre aberta para todo aquele que quiser entrar nela, e quando entrarmos por Cristo, em Cristo, o Senhor nos alimenta espiritualmente de onde quer que nós estivermos, seja na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos negócios, em qualquer lugar no mundo, o Senhor está ali nos alimentando quando nós entramos pela porta, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O mundo só nos impede de crescer espiritualmente se nós amarmos mais as coisas do mundo, se nós deixarmos que as suas seduções sufoquem a palavra de Deus em nós implantada, conforme está lá Lucas em Lucas 8:14, né? Que o espinheiro, que é esse amor pelo mundo, pelas coisas do mundo, por aquilo que há no mundo, sufocam a palavra de Deus. Então o mundo só vai nos impedir de crescer espiritualmente se nós fecharmos a nossa porta, a porta do nosso coração, e não deixarmos a semente, que é a palavra de Deus, frutificar em nós. Por quê? Porque estamos tão interessados naquilo que o mundo nos oferece que nós sufocamos a semente. Então não sufoque a semente, deixe essa palavra maravilhosa de Cristo entrar na sua vida, deixe ela frutificar na sua vida. O Senhor nos dá descanso e nos ensina também fora, isto é, nós somos alimentados espiritualmente em qualquer lugar que nós estivermos no mundo, se nós realmente estivermos na porta que é Cristo Jesus. Por isso essa porta está sempre aberta, não só para entrarmos por ela, mas para também sairmos por ela e acharmos pastagens, não achando pastagem somente na igreja, mas sendo guiados pelo Espírito do Senhor, e onde quer que nós estejamos, através da palavra de Deus, nós vamos estar cheios de palavra para fornecer aos outros a palavra de vida que é Cristo Jesus na nossa vida. E nós não podemos nos reclusar da igreja, achando com isto que só encontramos algo espiritual lá. Não, nós podemos na nossa casa abrir a palavra de Deus e ser tomados ali pelo Espírito. A bênção é o pastor, e nós andamos com Ele, o nosso bom pastor, que é Cristo Jesus. E por onde quer que Ele vá, Ele nos acompanha, Ele está conosco. Se Ele entra, entramos com Ele. Se Ele sai, saímos com Ele. Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos faltará. Ele está sempre conosco até a consumação dos séculos. Então creia que Cristo está na sua vida, creia que Cristo faz parte da sua vida, entre por esta porta. Mas há outro aspecto precioso também desta porta. Jesus entrou por ela primeiro, quando entrou montado num jumentinho, para depois ser sacrificado. Esta porta também significa outro aspecto de quem entra para a igreja, a de que somos entregues todos os dias como ovelha para o matadouro, conforme está lá em Romanos 8:36. Todos os dias nós precisamos morrer para nós mesmos. Viver como igreja é constantemente andar negando a si mesmo, tomando cada dia a sua cruz e seguindo a Cristo, conforme está em Lucas 9:23. Você toma a sua cruz e segue a Cristo, porque se você vive como igreja, se você entrou pela porta, você vai negar-se a si mesmo. E é interessante, né? Porque o cabrito, ele esperneia, ele grita quando ele vai morrer, mas a ovelha não.
O cabrito ele se esperneia todo, ele faz um berreiro quando vai morrer. A ovelha não. Não devemos espernear nem gritar, porque temos sido levados para a morte. Porque pelo caminho da cruz só há morte. Mas nós temos que dar graças a Deus, porque Ele nos chamou para o caminho da cruz, para que nós tenhamos vida. Você precisa morrer para você, morrer para as suas concupiscências, morrer para as suas vontades, morrer para os seus desejos, para que você tenha vida em Cristo Jesus, para que você tenha vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. João, em seu evangelho, cita certos aspectos de Jesus que os outros evangelhos não citam. Por exemplo, ali no capítulo 5 de João, um pouco antes de explicar a sua missão, ele curou um paralítico no poço de Betesda. Este poço fica próximo ali à porta das ovelhas, mas este paralítico não foi até Jesus para ser curado, mas esperava ser curado pelas águas agitadas ali pela asa do anjo, né? Betesda quer dizer lugar de misericórdia, casa de misericórdia. Isso nos ensina o quê? Nos ensina que a porta das ovelhas é 100% graça de Deus sobre as vidas, mas antes de entrarmos pela porta das ovelhas, já encontramos Jesus em Betesda. Ou seja, há um lugar de misericórdia, onde Jesus tem misericórdia, e não depende de quem quer, Ele vai até a pessoa levando esta misericórdia. Nem quem quer correr consegue, por quê? Porque Deus alcança a todos, mas Deus alcança por causa da sua misericórdia. Ele usa de misericórdia para conosco. Isto também nos ensina que antes de entrarmos pela porta das ovelhas, até mesmo como aquele homem que já fazia 38 anos que estava procurando ali que as águas fossem agitadas e descer as águas, mas não conseguia isso na sua vida, faz com que o Senhor então vá para buscá-lo. Muitas vezes você não quer ir até o Senhor, mas há pessoas orando, clamando pela sua vida, há pessoas que estão ali colocando a sua vida diariamente diante de Deus, e Deus usa dessa misericórdia e muitas vezes faz como Jesus naquele poço, vai até esta pessoa para lá tomar esta pessoa e curar esta pessoa. O paralítico não buscava Jesus, mas Jesus entrou e foi até o paralítico, mas ele veio ali com a sua mão misericordiosa, com o seu poder, e curou o paralítico. Então muitas vezes pessoas serão alcançadas porque Cristo vai, porque Cristo entra pela porta e vai até essa pessoa. Mas você, quando for alcançado pelo Senhor, você se tornará ovelha e precisará sempre entrar pela porta da salvação, que é Cristo Jesus. Por isso que você nunca deve deixar de orar pelos outros, porque a sua oração pode tocar o coração do Pai, e o Pai ir tocar o paralítico lá em Betesda, para que ele seja salvo. Nós já havíamos falado bastante da porta domingo passado. Existiam alguns aspectos que eu ainda queria colocar, como estes que colocamos hoje, sobre a porta das ovelhas, né? Porta das ovelhas, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Continue nesta porta. E hoje eu quero falar um pouco sobre a porta do peixe, também conhecido como porta de Damasco. Como nós estávamos vendo, né? A primeira porta que foi restaurada nos muros de Jerusalém, no livro de Neemias, é a porta das ovelhas. Já falamos sobre isso. E vimos que esta porta não tem tranca nem ferrolhos. Todas as outras tinham trancas, mas a porta das ovelhas não possuía tranca. Isto nos ensina que, apesar da cidade ter um muro de separação, separando o santo do profano e o vil do precioso, separando um reino de outro reino, também para deter o inimigo, a igreja do Senhor tem uma porta aberta para todo aquele que crer e entrar por Cristo Jesus, pela porta das ovelhas. Nós vamos entrar sempre
pela porta das ovelhas. Mas há uma segunda porta que também será restaurada, que é a porta do peixe. A segunda porta que foi restaurada neste muro, então, que nós estamos falando, é a porta do peixe. E nós vamos encontrar isso lá em Neemias 3, do 3 ao 5, eu quero ler com vocês agora. E a porta do peixe edificaram os filhos de Hassená, a qual amadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mesesabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Bana. E ao seu lado repararam os tecoitas. Porém os seus nobres não submeteram a cerviz ao serviço do seu Senhor. Neemias 3, do 3 ao 5. Para agora começarmos a falar sobre a porta do peixe. A porta do peixe, ela era usada como um local de encontro para a venda de peixes. Ali, depois de restaurada, atrairia muitos comerciantes de várias regiões para nesta porta, então, estar negociando, os peixes lá que foram pescados, que foram tomados ali do mar, Esta porta, ela representa o trabalho. Ela diz respeito ao evangelismo como um ministério da igreja. A porta do peixe é a porta que saímos para pregar Jesus Cristo às nações. É a porta que saímos para pregar Jesus Cristo como as boas novas da salvação, como as boas novas do Pai, como as boas novas de Deus para toda a sociedade, para todas as pessoas. E essa porta, ela me faz lembrar do chamado de Pedro. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Está lá em Mateus 4, do 18 ao 20. Todos os escolhidos foram chamados para serem testemunha. E o Senhor chamou cada um de nós para fazermos discípulos, para pregarmos o evangelho da salvação, tanto o evangelho da graça como o evangelho do reino. São dois evangelhos: o evangelho da graça e o evangelho do reino. Quando lemos na Bíblia sobre peixe, lembramos lá daquele versículo que está em Lucas 5:10. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Acabamos de ler aqui, Então, olha aqui, que bênção. Nós lemos Mateus e agora estamos lendo uma versão de Lucas que fala da mesma coisa. Falou para Pedro: não tenha medo, você vai ser pescador de homens. O seu testemunho, o testemunho da igreja de Cristo, como você anda, como você é. O seu testemunho é a porta do peixe. Jesus usa o peixe como figura do homem pecador a ser alcançado. Quando lemos Mateus 13, 47 e 48, diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Igualmente o reino dos céus, o reino de Deus, é como se fosse uma rede. Nós lançamos as redes para trazer os peixes. Aí Jesus seleciona os peixes. O nosso testemunho funciona como essa rede.
pois somos nós os responsáveis por ganharmos as pessoas para Jesus. Eu e você somos responsáveis por ganhar pessoas para Jesus. E para que isso aconteça, nós precisamos exalar o perfume de Cristo todos os dias na nossa vida. Como está o seu perfume? Você tem exalado o perfume de Cristo? Como está a sua paixão por almas? Como está a sua paixão por levar pessoas até Cristo? Deus quer que sejamos pescadores de homens, assim como Ele falou com Pedro. Pois nós até vamos na igreja, nos alimentamos da palavra, temos comunhão uns com os outros, e isso é algo importantíssimo, porque a palavra diz que nós não devemos deixar de nos reunir como igreja. Porém, a nossa vida como cristão não deve permanecer apenas nisso, em nos reunir como igreja, mas nós precisamos fazer algo a mais para levar a palavra de Deus às pessoas, para levar Cristo às pessoas. O texto de Isaías, capítulo 52, no seu versículo 7, também fala da pregação do evangelho nesses dois aspectos, graça e reino, quando diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que fazem ouvir a paz, dos que anunciam o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Fazer ouvir a salvação e que o nosso Senhor reina. Nós precisamos falar da salvação e precisamos falar que o nosso Senhor reina. Nós precisamos falar da graça salvadora e que Ele precisa ser Senhor das vidas. Quando este evangelho, o do reino de Deus, for pregado a todas as nações, então virá o fim. Está lá em Mateus 24:14, quando o evangelho do reino, há um evangelho da graça para que as pessoas adentrem ao evangelho do reino. Você é o responsável por levar o evangelho da graça para trazer as pessoas para o evangelho do reino. O evangelho da graça é de graça, basta confessar Cristo, se render a Cristo. O evangelho da graça são as boas novas, que é uma pessoa, essa pessoa é Jesus Cristo, nosso Senhor. As boas novas é a salvação em Cristo, e nós precisamos levar este evangelho da graça para trazer pessoas para o evangelho do reino, porque Deus nos separou. Esta porta tem trancas, tem ferrolhos, mas elas se encontram no lado de dentro dos muros. Ela é trancada para que os que estão fora não entrem por ela, mas pela porta das ovelhas. A porta das ovelhas não tem tranca, porque aqueles que estão fora precisam entrar pela porta das ovelhas. Ninguém entra pelo evangelho em si, mas pela pessoa de quem o evangelho se refere, que é Cristo Jesus. As pessoas não entram pelo evangelho, elas entram por Cristo, que é a porta, para então entenderem o evangelho. Entra pela porta das ovelhas, pelo reino da graça, para então entenderem o reino de Deus. Você não vai entender o reino de Deus se você primeiro não entrar pelo reino da graça. A porta do peixe só pode ser aberta por dentro do muro, para que os que estão dentro saiam e preguem o evangelho da graça a toda a criatura. Por isso o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, como está em Marcos 16:15. Ele não disse: vinde à igreja para ouvir o evangelho, venha à reunião da igreja para ouvir o evangelho. Não, a reunião da igreja é importantíssima, a reunião da igreja é para ensino, é para comunhão, é o corpo de Cristo se reunindo, onde o cabeça é Cristo, é um lugar onde há o partir do pão, onde há orações, mas o evangelho é para os pecadores.
Na igreja nós ouvimos do reino de Deus para podermos lançar as redes, lançar o reino da graça. O evangelho é para os pecadores que estão fora do reino. A ordem do Senhor é ide. Talvez você pergunte: de que forma que eu farei isso? Deus quer usar o seu jeito, Deus quer usar as suas habilidades, Deus quer usar você. Se coloque à disposição e peça que Ele mostre a forma que você deve fazer, porque Ele mesmo vai mostrar a forma que você deve fazer, que você deve agir, para agir como uma porta do peixe, trazendo vidas. No ministério sacerdotal, o Filho de Deus, como um sacerdote real, ministra coisas espirituais aos homens pela vontade de Deus Pai. E Deus, através do seu maravilhoso Espírito Santo, encontra-se no Santíssimo Lugar. E os homens que estão se achegando a Deus são o templo do Espírito Santo. E fora do arraial, fora de Jerusalém, lá no mundo, estão os homens pecadores, que ainda não possuem a presença de Deus que você tem. Você que faz parte do reino, você tem a presença de Deus. Mas aqueles que lá fora estão, eles não têm a presença de Deus. A igreja é uma embaixada, e os filhos de Deus são embaixadores da parte de Cristo, que tem a incumbência do ministério da reconciliação. Como se Deus por nós rogasse que os pecadores se reconciliem com Ele, como está lá em 2 Coríntios 5:20. Eu e você temos um ministério que é o primeiro ministério daquele que é salvo, que é salva em Cristo Jesus, que é o ministério da reconciliação, e esse é para todos os filhos. Se você é filho, você tem um ministério. Pastor, eu não tenho nenhum ministério na igreja. Você tem o ministério da reconciliação. O nome daqueles que restauraram esta porta é interessante, né? Até os nomes Deus usa na Bíblia de uma forma muito interessante. Olha só o nome daqueles que restauraram a porta. Olha o significado para você entender esta porta maravilhosa, que é a segunda porta, a porta do peixe. Olha só. Hasená quer dizer luz. Meremote quer dizer alturas. Mesulão quer dizer amigo. Zadok quer dizer reto ou justo. Tecoísta são os filhos de Tecoá, que quer dizer firmes. Aleluia. O evangelho traz luz das alturas e nos faz amigos de Deus, justos e firmes no Senhor. Olha que fantástico isso. Hasená quer dizer luz. Meremote quer dizer alturas. Mesulão quer dizer amigo. Zadok significa reto, justo. Tecoísta, os filhos de Tecoa, que são firmes. O evangelho traz luz das alturas e nos faz amigos de Deus, justos e firmes em Cristo Jesus. O evangelho é Cristo, a luz, a estrela da manhã surgindo em nossos corações, nos fazendo nascer do alto, lá de Deus, para sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Não mais servos, mas amigos de Deus. Aleluia. Fazendo de homens pecadores, homens justificados pelo sangue de Cristo, sendo Ele próprio a nossa justiça.
fundados e firmes na fé que temos nele e no evangelho que ouvimos, o evangelho da salvação, o evangelho da graça que nos traz para o reino de Deus. Aleluia. Tem algo muito interessante, muito precioso aqui em Neemias, que nós podemos meditar. Sempre há alguém ao lado do outro para restaurar. Isto não é obra humana, e muito menos de um ou de alguns homens, mas é uma obra de Deus, usando os filhos dele em comunhão para restaurar, lado a lado neste trabalho. Nem todos são chamados para entrar nesse ministério evangelístico, de evangelizar, mas todos são chamados para o ministério da reconciliação, pois Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento do seu Filho amado, Jesus Cristo nosso Senhor. Aqueles que são chamados têm um coração inclusivo e compreendem que este trabalho cabe a muitos, cada um com a sua medida de fé e no dom que Cristo tem derramado sobre a igreja. Os dons que estão lá em Efésios para a igreja, lá em Romanos 12:3, Efésios 4:7. Pense nessa graça, pense segundo a graça que Deus deu a você. Muitas pessoas estão aí fazendo a obra, mas nós precisamos fazer com um só coração, com um propósito, que é glorificar a Cristo e restaurar o testemunho das pessoas em Cristo Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. O evangelho a ser pregado é algo que precisamos considerar todos os dias. Paulo já dizia naquela época: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Está lá em Gálatas 1:6 e 7. Jesus disse que é fácil sabermos se alguém que prega foi ou não enviado por Deus, quando diz assim, lá em João 7:18, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é o verdadeiro, e não há nele injustiça. Há muitos evangelhos sendo pregados hoje em dia, o qual não é outro senão anátema. Porque quando o evangelho ou qualquer tipo de pregação não tem Cristo como centro, não é cristocêntrico, não aponta para Ele, é anátema. Se um pregador não for cristocêntrico, com certeza estará falando de si próprio, de si mesmo, e buscando a sua própria glória. Isso é o que está lá em 1 Coríntios 2:2. Não há evangelho quando não se fala de Cristo, que morreu por nós, porém ressuscitou e agora reina. Isto era o que os apóstolos pregavam no poder do Espírito Santo a partir do Pentecostes. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Está lá em Atos 4:33. Quando você se enche da presença de Deus, quando o Espírito Santo superabunda dentro de você, ninguém vai segurar o testemunho da ressurreição de Cristo na sua vida. Você vai transbordar do Espírito Santo e todos vão ver em você essa abundante graça. Paulo em Romanos fala lá no capítulo
1, versículo 15, que gostaria de anunciar também aos romanos o evangelho. De que evangelho ele fala? Sendo que ele não escreve a pessoas incrédulas que não conhecem o Senhor Jesus, mas sim aos irmãos em Cristo. Ele fala deste evangelho de Cristo. E todos eles eram irmãos já amadurecidos, como nos apresenta em Romanos capítulo 16. Então é este evangelho. Não há outro evangelho. Só há um evangelho. Cristo é o evangelho. A princípio nós vemos na escritura o evangelho da graça. E lá em Atos 20, 24 diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Este evangelho nos fala de toda a graça de Deus que nos foi dada em Cristo naquela cruz. O evangelho da graça é Cristo crucificado. A palavra da cruz. 1 Coríntios 1, 17 e 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos nele, é o poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus para que as nossas redes sejam lançadas e nós possamos trazer almas para Ele. Quando cremos nesse evangelho da graça, nascemos de novo e aí então entramos no reino de Deus. O evangelho da graça te leva para o reino de Deus. Uma vez no reino, o Senhor nos apresenta o evangelho do reino. O evangelho da graça nos fala das boas novas de Cristo Jesus, das boas novas em Cristo Jesus para a salvação. O evangelho do reino nos fala das boas novas sobre o reino de Deus, sobre o reino de Cristo. E percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Diz Mateus 4, 23. Grande parte da pregação de Jesus foi sobre o evangelho do reino. O evangelho do reino é para os filhos de Deus. Mas para ser filho, nós precisamos ouvir o evangelho da graça. Se ouvirmos sobre o evangelho do reino antes de ouvir o evangelho da graça, nós corremos o risco de achar que a salvação é pelas obras. A salvação não é pelas obras. O evangelho da graça é toda a graça que foi dada por Deus em Cristo, para que nós pudéssemos alcançar o evangelho do reino. Já o evangelho do reino é para que todos os santos que estão em Cristo sejam o reino de Deus na face da terra. Você foi chamado para ser a porta do peixe, para ser filho de Deus, para ser o santo do Senhor na face da terra, para levar o evangelho da graça, trazendo pessoas para o evangelho do reino. 2 Timóteo 2, 11 e 12 diz assim: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos, se sofremos, também com ele reinaremos. O evangelho do reino é para reinar com Cristo. O evangelho da graça é para que a porta das ovelhas esteja aberta, recebendo ovelhas, para que estas possam depois abrir a porta do peixe, levar o evangelho da graça e trazer pessoas para o evangelho do reino. E o interessante é que tanto o evangelho da graça como o evangelho do reino fala de tudo o que Deus nos deu em Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Como diz Paulo em Romanos 1, o evangelho é a graça e o reino em Cristo. Não há algo separado dele. A graça é Cristo e o reino é Cristo.
Por isso ele diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Eis que o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Você que acolheu o Evangelho da graça com amor e se abriu para o Evangelho do reino, o Espírito habita em você. E isto é o Evangelho, a graça e o reino de Cristo. A graça de Cristo salvando e o reino de Cristo reinando para a honra e glória de Deus Pai. A graça de Cristo nos salvando para que nós possamos fazer parte do reino, e a graça de Cristo reinando em nós através do Espírito Santo que foi implantado nas nossas vidas. Aleluia! A porta do peixe é a segunda porta a ser restaurada, porque a partir da regeneração, de entrarmos pela porta das ovelhas, o Senhor já nos chama a sair e pregar o Evangelho. Qualquer filho de Deus, por mais novo que seja, está apto para pregar o Evangelho. Ele pode anunciar as grandezas daquele que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por aqui que começa o ministério sacerdotal de todo filho de Deus. O ministério em favor dos pecadores. Nem todos vão ter o ministério da palavra em si. Nem todos serão apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou mestres. Mas todos os filhos de Deus, sem exceção, são chamados para viver e pregar o Evangelho de Cristo. Muitos, após serem salvos por Jesus, Jesus já envia para anunciar o Evangelho. Isso aconteceu com a mulher samaritana lá em João 4,39. Isso aconteceu com o gadareno lá em Marcos 5,19. E isso aconteceu com os próprios apóstolos. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Entenda bem, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, nós precisamos ser aperfeiçoados. Mas para pregar o Evangelho e viver o Evangelho, não. Você precisa ser aperfeiçoado para desenvolver um dos 5 ministérios na sua vida. Você precisa ser aperfeiçoado para desenvolver outros ministérios e dons derramados por Cristo, derramados pelo Espírito Santo, derramados por Deus Pai sobre as nossas vidas. Você precisa então ser realmente treinado, mas para sair vivendo aquilo que você ouve do Evangelho e pregando este Evangelho, você não precisa ser preparado. Basta você ter Cristo na sua vida. Basta você ter o Espírito Santo na sua vida, ser cheio do Espírito Santo. Muitos dão muito fruto no princípio da sua conversão, lá na alegria do primeiro amor. O fruto do justo é árvore, com frutos, para que Jesus coma esse fruto. E tem uma palavra que está em Provérbios 11:30 que diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Muitos, quando os olhos são abertos para ver a Cristo e nele o seu mistério, que é a igreja, ficam centrados apenas na edificação da igreja. Mas isso é um erro. Porque a partir do momento que Cristo é restaurado como o todo e o tudo em nós, Ele ensina que a igreja precisa ser missionária. Esta porta nos ensina isto. Que nós precisamos ser uma igreja missionária. A porta do peixe. Esta é a função da igreja para o mundo,
para com os homens pecadores. Se a igreja cuidar somente da edificação, de regar, irá se tornar uma terra infrutífera. Deus tem uma lavoura, mas primeiro é necessário plantar para depois regar. Não regue sem plantar, plante a semente, então regue a semente. Não se pode regar algo que não foi plantado. Você precisa lançar a palavra, você precisa lançar a semente, depois regar esta semente com mais palavra, porque assim como a palavra é a semente, a palavra também é a água aspergida para regar, para limpar, para que esta semente venha a brotar. É verdade que não se pode esquecer de regar, porque se nós esquecermos de regar, pode ser que a semente não vingue. Mas cada coisa tem o seu tempo e propósito. Há o tempo de plantar, e há o tempo de regar, e há o tempo de nascer. E Paulo diz assim que uns plantam, os outros regam, mas é Deus quem dá o crescimento. Ele fala isso lá em 1 Coríntios 3,7. A palavra de Deus é semente para que semeia e pão para o que come. Então a palavra de Deus é semente para mim e para você semearmos, para nós sermos a porta do peixe, semear a semente. Mas a palavra de Deus também é o fruto, também é a comida, também é o pão, para que eu e você possamos comer. Está entendendo a diferença do evangelho da graça e do evangelho do reino? O evangelho da graça lança a semente, o evangelho do reino come o pão. A porta do peixe também tem a figura da madre aberta para dar a luz. A porta do peixe é a madre de Jerusalém, e abre a porta para que os filhos possam nascer. E os filhos são uma promessa de Deus para as nossas vidas. Uma estéril não pode dar filhos, mas quando Deus abre a madre, já não há mais esterilidade. E aí então os filhos começam a nascer. Aleluia. Ele abriu a madre, ele abriu a porta do peixe, e ela estará aberta para fazer nascer. Isaías 66 diz assim: abrirá eu a madre e não gerarei, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o nosso Deus. Saímos, pois, por essa porta e lancemos sobre a palavra de Cristo as redes. Lancem suas redes e nós teremos uma pesca maravilhosa. Em Eclesiastes 11:6 diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Lance a semente sobre as terras, lance a semente, lance a semente, lance a semente. Aleluia. No final do verso 5 desse capítulo 3 de Neemias, em uma das versões de João Ferreira de Almeida diz assim, que os nobres não meteram o pescoço no serviço do seu Senhor. O que é meter o pescoço no serviço do Senhor? É colocar o nosso pescoço na canga junto com o Senhor, tanto para aprender dele, como para fazer a vontade dele, como está em Mateus 11:28-30. Aprender dele e fazer a vontade dele. Não podemos nos tornar esse tipo de nobres que está falando ali, que acham-se cheios de conhecimento, porém estão cheios de orgulho espiritual. São como aqueles que se servem das coisas do Senhor, mas não servem ao Senhor. Não entram no seu serviço, não colocam o pescoço debaixo da mesma canga, não negam a si mesmo, não morrem para si, não tomam a cada dia a sua cruz para segui-lo. Você foi chamado para negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Que o Senhor nos guarde de sermos esse tipo de nobres, mas que nós possamos ser cheios da presença do Senhor. Na restauração há muito trabalho, e não podemos nos sentir melhores do que outros,
mas iguais. E precisamos então exercer o serviço. Servimos de coração aberto ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, como porta do peixe, precisamos então levar o evangelho da graça, para que as pessoas sejam trazidas para entrar pela porta das ovelhas e possam entender o evangelho do reino. Você hoje está sendo chamado por Deus, está sendo chamado por Jesus como porta do peixe, para levar o evangelho, lançar as redes e trazer as redes cheias para o Senhor. Que assim seja na sua vida. Dobrem a sua fronte, vamos orar. Senhor, que nós possamos ser a porta do peixe, que nós possamos ser aqueles que levam o evangelho da graça para trazer as pessoas para o evangelho do reino, que nós possamos ser aqueles que através do evangelho da graça levam as pessoas a entrarem pela porta das ovelhas. Senhor, nos levanta como porta do peixe, que nós possamos lançar as nossas redes e possamos buscar as vidas que estão lá fora para trazer, e que essas vidas entrem pela porta das ovelhas, ó Senhor. E que nós possamos levar o evangelho da graça e trazer muitas vidas para o evangelho do reino. Que assim seja na minha vida e na vida de cada um desses teus filhos que está atento à tua palavra, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja com cada um hoje e por toda a eternidade. E assim seja. Amém.